Estamos de volta com o nosso programa Amigos em Ação. Lembrando que hoje a gente está recebendo aqui o Alex, ele que é o coordenador aí do projeto da ONG Educa Santos, um projeto muito bacana, né, voltado à qualificação profissional. E a gente estava discutindo a questão dos aeroportos, né, que é uma vergonha aqui no nosso país a gente não ter um aeroporto decente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, né, recentemente o aeroporto de Cumbica foi tomado pela iniciativa privada, né? A iniciativa privada acabou assumindo a administração do aeroporto de Cumbica e a gente vê que as melhoras, né, ainda demoram a chegar. O que você acha disso e qual a importância da ONG para que esses projetos, sabe, para que a ONG possa estar implementando dentro dos aeroportos, dentro de outras coisas, o seu trabalho? Olha, cara, você está falando sobre infraestrutura. Eu vou um pouquinho além, né? Os controladores de voo que teriam por necessidade primária, devido à profissão, ter o inglês técnico voltado para a área da aviação, todos os controladores de voo que nós temos no nosso país, eles têm uma deficiência gigantesca com relação ao idioma. O que coloca em risco a aviação nacional com os voos internacionais que chegam ao nosso país, porque a comunicação que existe entre torre de controle e os pilotos desses aviões é extremamente precária. Alex, eu acho que quem estiver assistindo o nosso programa agora vai ficar até com medo de pegar um avião. Porque... Não, é complicado, isso já foi noticiado inclusive na mídia internacional, porque existe uma deficiência gigantesca. Isso a gente está indo num ponto totalmente extremo, né? O que dirá, na verdade, com relação ao atendimento local. Você falava sobre a Jornada Mundial da Juventude, e dentro da Jornada Mundial da Juventude foi movimentado em uma semana, 10 dias de jornada, 1 bilhão e 800 milhões de reais com a vinda dos peregrinos para cá. E o pessoal confunde muito a imagem do peregrino com a pessoa que também faz voto de pobreza, que nem o padre, que nem a freira, e não ia trazer nenhum dinheiro, nenhum investimento para cá. E isso foi o que foi movimentado pelo turista peregrino ao vir para cá. Imagina uma Copa do Mundo. Então a questão do aeroporto, da infraestrutura, ela tem que ser muito bem olhada e analisada, porque o turista internacional não é que nem o turista nacional que faz o turismo interno, que está acostumado com a bagunça que é. Para você ter uma ideia, virão, na época da Copa do Mundo, está programada a vinda de 4 a 5 transatlânticos da Europa para poder servir de hotel flutuante aqui na Baixada Santista, no Porto de Santos, porque o turista que vem da Europa ele não está acostumado com o padrão dos hotéis que nós temos na nossa cidade. Santos, sendo ou não sendo subsede, perde feio com relação à qualidade de infraestrutura e de atendimento a esse público. Olha que informação bacana, Alex. E me fala uma coisa, com um projeto tão bacana que ajuda o nosso país a se desenvolver, né, que através da sua ONG, a gente tem vários projetos legais, eu pude observar, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta? Olha, a maior dificuldade é fazer com que essa pessoa que se torna aluno, que ela permaneça, não é? Todos têm problema, tem filhos, casamento, trabalho, e às vezes a pessoa ela acaba faltando demais num curso como esse, né? As aulas são semanais, com duração de 1h30, não tem intervalo. O que a gente tenta pregar para esse aluno é que ele tem que ter uma força de vontade acima do normal. Se é uma pessoa que quer vencer e ela quer conquistar algo a mais na vida dela, ela tem que, sabe, e a gente oferece recurso para isso. Curso de inglês, por exemplo, a pessoa tem a falta numa aula, a gente tenta repor numa outra. Os profissionais da área portuária, eles não precisam ter um horário fixo com a gente. Ele tem um horário fixo para aquela aula, para que ele possa constar numa lista de chamada. Mas ele, com um pouco de boa vontade, ele consegue fazer aula em outros dias. Os profissionais da área da saúde também, que trabalham naquela escala de 12 por 36, a mesma coisa. E nem sempre o aluno ele tem essa coerência. E a outra dificuldade maior, na verdade, é que o nosso trabalho é um trabalho dirigido sem apoio nenhum. Apesar de ser uma organização não governamental, nós vamos partir agora, no segundo semestre, para recursos ligados à municipalidade ou ligados ao Estado, porque nós nascemos num ano de eleição que foi o ano passado. A gente se manteve, na verdade, quietinho no nosso canto para não ter que se meter com política naquele momento, que não era o momento mais propício, isso de acordo com a minha ótica. Agora sim que a gente começa a fazer uma busca mais ampla para que a gente possa ter outros tipos de recursos e ampliar o serviço oferecido. Legal. E você já pensou em desistir desse projeto em virtude das dificuldades? Sim, lógico. Esse mês, inclusive. Esse mês de agosto, conversava com a sua produção. Foi um mês extremamente complicado, foi um mês onde, dentro dessa contribuição mensal que os alunos pagam, foi um mês onde a maioria, né, na verdade, atrasou por um motivo ou outro. Eu não posso nem condenar, né, quem não atrasa uma conta ao longo do mês, né? Então, a gente entende que esse aluno ele tem essa dificuldade. Mas, em contrapartida, a gente também tem as contas, né? Então, nem sempre as pessoas que dependem da arrecadação,
entendem exatamente que elas vão estar recebendo também com atraso. Então esse mês foi um mês que depois de 1 ano e 8 meses de trabalho, teve uma hora que eu parei e falei, olha, eu acho que eu vou parar. Mas depois você lembra de histórias, você lembra de personagens que nós temos ali dentro, de pessoas que estão ali, sabe, que amam o trabalho que a gente oferece. E a gente passa por cima disso. Vamos lembrar um pouco mais e vamos assistir o nosso VT? Claro. E são coisas como essa que não fazem você parar, né? Não tenha dúvida disso. Bom, agora eu vou conversar com a Elizabeth, ela que é aluna aqui do curso de recepção para hotéis e também de outros cursos. Elizabeth, fala um pouquinho quais são os cursos que você está fazendo e por que você está fazendo esses cursos. Eu estou fazendo inglês, espanhol e técnicas de turismo, em busca de qualificação, porque no momento eu sou artesã, mas eu pretendo estar entrando no mercado de turismo, estar trabalhando em hotelaria, e foi a oportunidade que apareceu aqui na Educasantos. E hoje a gente vai estar recebendo vários turistas aqui, né? Já visto esses eventos esportivos. Então a pessoa que vai comprar aí o teu artesanato, ela também muitas vezes pode ser um turista, né? Às vezes falar inglês e você vai estar conseguindo atender esse cliente, não é verdade? É verdade, isso já acontece muito, porque eu faço a Feira Arte sábados na praia e domingos em frente ao Sesc, né, aqui em Santos. E acontece muito essa situação de chegar o turista, o pessoal de fora, tentar se comunicar e a gente tenta fazer mímica, qualquer coisa. Incomoda muito a situação. E apareceu essa oportunidade de estar me qualificando, não pensei 2 vezes e eu estou satisfeita. Agora vamos conversar com a professora Carol, ela que já tem uma experiência, já morou fora, né, 3 anos na Europa, e nosso país recebendo aí Copa do Mundo, Copa das Confederações e depois Olimpíadas. Professora Carol, qual que o que a senhora tem achado, né, de poder passar um pouquinho aí da sua experiência para os alunos, de ter morado fora, ensinando inglês? Bom, eu acho muito legal essa experiência de eu poder passar um pouquinho de tudo que eu vivi lá fora. Não só o idioma, mas eu também procuro passar sempre um pouco da experiência, né, do dia a dia, da cultura, porque agora com a Copa vindo, nós vamos receber tantos estrangeiros. Eu acho muito interessante as pessoas estarem interessadas em estar preparadas para receber pessoas do mundo inteiro. E a gente, sabendo um pouquinho mais deles, dos gostos, da cultura, é ainda melhor, né? Outro dia eu assisti uma reportagem e era num restaurante, né? E no restaurante o garçom, lá no Rio de Janeiro, estava recebendo muitos turistas e ele não sabia como atender os clientes. Ele conseguiu um porquinho, uma vaquinha e conseguiu uma galinha. Daí ele mostrava para o cliente apontava qual era o tipo de carne que ele recebia. Agora, fazendo esse curso, não vai precisar mostrar o desenho não, né, professora? Não vai precisar disso. Engraçado que você comentou isso. Eu passei pelo mesmo quando eu fui morar fora, porque a gente acaba tentando se comunicar de qualquer forma e, claro, você estudando, se preparando, você não vai passar esse tipo de mico, né? Muito legal, né? Essa questão da mímica, só que nem sempre essa questão da mímica aí resolve, né, Alex? Você estava me contando que teve um problema aí com um turista estrangeiro que perdeu a paciência e acabou... Não mencionando o caso, o nome do hotel, mas teve um caso onde um turista no restaurante desse hotel, ele queria o nosso típico bife a cavalo, não é? E só descobriu isso no final. Ele perdeu a paciência porque ninguém no restaurante entendia o que ele pedia. E ele acabou derrubando tudo no chão, literalmente virou a mesa, fechou a conta e foi embora, né? E, lógico, pagou prejuízo e foi para um outro hotel porque ele tinha condições para isso. Então, nós temos que ter, o ramo hoteleiro de restaurantes tem que ter a boa noção de que o cliente ele quer ser bem atendido independente do idioma. Cara, se você me permite, você mostrou ali a matéria ali que você fez na ONG e mostrou a Beth, né? E a gente falava agora há pouco sobre dificuldades. A Beth é uma aluna que mora num outro bairro, a ONG está no bairro do Macuco. E nesse dia, fazia aproximadamente, acho que 1 mês ou 2, que ela estava indo para as aulas com o pé quebrado, com uma fratura. Eu não sei se você lembra, ela estava com uma bota ortopédica, né? Agora ela está melhor. E chuva, sol, ela andou faltando agora recentemente, que teve outros problemas de cunho familiar, ela ligou, avisou. Mas o período que ela estava com o pé com a fratura, ela foi em todas as aulas, assistir às aulas junto conosco. Então, são pessoas como a Beth,
que nos faz, na verdade, continuar o trabalho e me faz pensar 10 mil vezes antes de desistir. Igual a Beth, nós temos tantos outros ali que particularmente me enche de orgulho pelo trabalho que esses professores fazem, porque graças a eles as pessoas se sentem motivadas e estão junto conosco. Quantas vagas, no geral, mais ou menos, você oferece atualmente através da ONG? Olha, Karan, se eu tivesse que disponibilizar hoje todas as vagas que o Educasantos dispõe, pode parecer um número absurdo, mas eu teria condições hoje de colocar ainda 1.000 novos alunos dentro da ONG aprendendo inglês. O nosso maior poder, na verdade, o nosso maior problema, na verdade, é a dificuldade de acesso a essas pessoas. Hoje tem muitos veículos de comunicação, aliás, tem veículo de comunicação na Baixada Santista, que se você espremer a tela do computador ou virar a televisão, escorre sangue, né? Porque dá muito mais espaço à desgraça alheia do que boas oportunidades. Então, se a mídia local observasse com mais carinho o trabalho que o Educasantos faz e outras entidades fazem, com certeza as pessoas teriam mais acesso. A entidade tem quantos anos? 1 ano e 8 meses. E ao longo desse 1 ano e 8 meses, quantos alunos mais ou menos passaram pela entidade? Olha, com certeza, se eu tivesse que dizer para você quantas pessoas já passaram para buscar informação, já sentaram e conversaram com a gente, eu acho que é aproximadamente mais de 2 ou 3 mil pessoas. Só o nosso site tem uma média semanal de 600 visitas, de 600 a 1.200. Atualmente, a educação tem aproximadamente 120 alunos nos mais diversos cursos. Mas quando eu digo que a gente teria condições de colocar 1.000 novos alunos hoje em aula, eu pegaria todos os horários, desde o primeiro, que seria às 8 horas da manhã, até o último às 7h30 da noite, de segunda a sábado, nós teríamos espaço para atender essas pessoas. E qual a maior gratificação de realizar esse trabalho? É limpar o chão da ONG no final de uma semana, por incrível que pareça. Porque eu também cuido da limpeza lá, aos sábados, né, quando encerro o expediente. Chego em casa às vezes um pouco mais tarde, mas quando você começa a varrer o chão, você vê que aquele chão está sujo porque pessoas passaram por ali e, sabe, por incrível que pareça, o final de uma semana traz um resumo de um trabalho, não é? Onde a gente observa que apesar do trabalho a mais que existe com a higienização, com a limpeza das salas, muitas pessoas passaram por ali em busca da realização de um sonho. Então, a satisfação que eu tenho é ao limpar aquelas salas e observar que as pessoas que passaram por ali, elas passaram com um propósito. Então, o nosso trabalho ele não é um trabalho que não tem sentido. Ele é um trabalho que tem, na verdade, um objetivo maior, que é preencher essa lacuna na vida das pessoas. Ô Alex, qual é o telefone, o endereço? Quem quiser fazer inscrição, como é que faz? Perfeito. Bom, nós estamos na Rua Borges, número 242, no bairro do Macuco, a 2 quadras da Conselheiro Nébias. O telefone da Educação é o 3018-5389. Eu sei que o programa vai estar passando hoje, parece que às 10 horas da noite. Eu vou fazer um plantão das 10 às 11 horas para atender as pessoas que queiram pegar mais informações, né? Pelo 3018-5389. E o nosso site na internet é o www.educasantos.webs.com. Alex, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente está à disposição para estar divulgando aqui. Conte conosco com a nossa parceria aqui do Amigos em Ação. Obrigado, Karan. Aliás, eu peço desculpas pela demora por ter vindo aí atender o chamado de vocês. Agradeço a sua visita e eu coloco a nossa ONG à disposição de outras ONGs também. Bom, obrigado a todos, obrigado Alex, obrigado a toda a produção. Se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa Amigos em Ação.